Acabou no Maracanã, o grande clássico, Vasco 2, Palmeiras 2, um grande jogo nesse domingo, né? Um resultado que não foi ótimo nem ruim para os 2 times, né? O Palmeiras, porque jogou fora de casa e perdia por 2-0, e o Vasco, porque subiu agora da Série B e enfrentou o atual campeão brasileiro e favorito para ser bicampeão brasileiro, enfim, um dos times aí que luta também por Libertadores. Então, dá para ver o meio cheio para os dois, ou dá para ver o copo meio vazio também, já que o Vasco abriu 2-0 e não venceu o jogo, jogava em casa, e o Palmeiras, que na véspera viu talvez seu principal adversário pelo título hoje, o Fluminense, o campeão carioca, vencer bem o Atlético Paranaense e somar 6 pontos, e deixou aí o empate, 2 pontinhos, e viu o Fluminense a 2 pontos na liderança. Mas segunda rodada, né, para 38, faltam 36, eu que sou de humanas consigo fazer essa conta, falta muita ainda água para passar debaixo da ponte. Então, falando apenas do jogo, Vasco 2, Palmeiras 2, foi um grande jogo de bola, né? Um grande jogo de bola. E para quem é corintiano, muita gente que vê meu canal é corintiana por razões óbvias, né? Foi um dia de Lucas Piton, né? Que fez uma jogadaça no segundo gol do Vasco, cruzou, né? Teve até viúva do Piton. Olha que ponto nós chegamos, né? Falando, aê, não sei o quê, que ele apoia bem, cruza bem, sempre apoia bem, cruza bem. Aquela tragédia na marcação, né? E aí ele fez uma grande jogada, cruzou na cabeça de Pedro Raul, que cabeceou, o Everton deu rebote, o Gabriel Peck, para mim o melhor em campo, fez o 2-0 para o Vasco, né? Antes disso, obviamente, teve 1-0, outra grande jogada do Vasco, lançamento de cinema do Jair, o Alex Teixeira foi chutar, errou o chute, saiu um cruzamento na medida para Pedro Raul, 1-0 de cabeça. O Vasco logo em seguida 2-0, já no final, teve a chance do 3-0, a bola ricocheteou no sobre fez. Na resposta, outra bola alta, um cruzamento na medida do Gabriel Menino. Rafael Navarro, aquele, hein? De novo marcou, né? Já tinha marcado na Libertadores. Foi a rede numa cabeçada, uma grande cabeçada, né? Um gol bonito de cabeça. Você tinha na véspera, né, do líder Fluminense, um gol bonito de cabeça do Nino. O outro belo gol de cabeça do Palmeiras, 2-1. O Vasco foi melhor no primeiro tempo que o Palmeiras, podia até ter matado o jogo, não matou. No segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o Vasco, né? O Vasco também teve chance, mas o Palmeiras poderia ter empatado e virado, e empatou. E como eu disse, Piton sendo Piton, né? A cruzada na cabeça do Arthur, que tem mais ou menos 5 centímetros de altura, subiu sozinho, o Piton ficou olhando, 2-2, Arthur, ex-jogador do Bragantino. Acho que o resultado foi justo, uma grande partida de futebol. E o Vasco, né? O Vascaíno terminou a rodada à frente do Flamengo, que foi o seu grande rival, que foi derrotado na manhã deste domingo no Beira-Rio pelo Internacional. Então, por enquanto, né, Vasco com 4 pontos aí, sendo 2 jogos muito difíceis, né, o Atlético Mineiro fora de casa, que ele conseguiu 3 pontos, e o Palmeiras, mesmo sendo de casa, um adversário muito difícil, um time que acabou de subir para a primeira divisão, que não chegou à final do seu estadual. Se for perguntasse para o Vascaíno, né, para o Cruz Maltino, se ele queria esses 4 pontos antes, ele aceitava, ele aceitaria certamente, e um grande público, né, em paz, afinal, as torcidas de Vasco e Palmeiras têm essa coisa de torcida amiga, então um estádio cheio, torcida do Palmeiras também presente, um clima muito, muito amistoso. Agora, se a gente tirar esse jogo como parâmetro, né? Esse, é óbvio que não dá para tirar um jogo como parâmetro. O Palmeiras jogou no meio de semana, estava mais desgastado, o Vasco se preparou só para a partida, mas pelo que jogou hoje, e também já tinha jogado, né, contra o Atlético Mineiro, o Vasco não vai lutar contra a Degola, né, que é um trauma dessa torcida, que já viu o time ser rebaixado 3 vezes, acabou de subir. O Vasco, com um futebol desse, com uma torcida dessa, uma energia dessa, com o futebol que jogou Gabriel Peck, o futebol que jogou, voltou a jogar Pedro Raul, né, que não deve bater pênalti, mas jogou bem, fez gol de cabeça. O segundo gol ele cabeceou. O Vasco não vai correr nenhum risco, pode estar até com coisas melhores. E o Palmeiras, com o futebol que jogou, cedendo tantas chances para o adversário, como já tinha cedido para o pobre Cuiabá em casa, né, quando o Everton teve que salvar a vitória no último minuto, numa cabeçada, mesmo com a mais, e as chances que cedeu ao Vasco nesse jogo, o Palmeiras vai ter dificuldade para marchar aí nas costas do Fluminense e ser campeão de novo. Então, é óbvio que o Palmeiras pode melhorar, o Vasco pode não aguentar o pique da remada, mas primeiros 2 passos do Campeonato Brasileiro, a pontuação é idêntica, mas o Vasco fez mais do que sua torcida imaginava, ou dava a entender pelo futebol jogado, e o Palmeiras apresentou menos do que podia se imaginar. Lembrando, claro, que teve o meio de semana em um jogo de Libertadores, teve jogador poupado, por exemplo, o Garcia, o menino da base, foi o lateral direito, e não fez uma boa partida, né?
na marcação. Foi uma partida muito ruim do jogador até que tem futuro, mas não fez um grande jogo ali no Vasco, teve muitas jogadas pelo seu setor. Você que curtiu o vídeo, inscreva-se no canal Blog do Vitão, youtube.com/blog do Vitão, youtube.com/blog do Vitão, ative o sininho, comente, compartilhe. Obviamente, se você gostou do meu trabalho, se você não gostou, não tem o menor problema. Então, até mais, até a próxima, youtube.com/blog do Vitão.